Evangelho segundo São Mateus, eu vou começar novamente. Capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Abinadab. E Abinadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jaconias. E a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiú. E Abiú gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque. E Sadoque gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Deus amado, Pai poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é vida. Pedimos que o Senhor a vivifique em nossos corações e nos abençoe, Senhor, nesta hora em que estamos meditando em torno desta palavra, para que possamos, ó Pai, aprender palavras de vida eterna, para que possamos ser ajudados em tempo oportuno. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos e oramos. Amém. Muito bem. É interessante essa narrativa de Mateus, é que faz destaque de duas mulheres na geração, na genealogia. Raabe, que era cananeia e foi redimida por Salmão. Salmão casou com ela, né? E dela gerou a Jessé. Então, Raabe estava na linhagem, né? Não foi, ela manteve na linhagem que gerou ao rei Davi e depois gerou a Cristo. E logo depois, Boaz
Boaz, que redime a Ruth, a Moabita. Então, essas duas são citadas nessa genealogia, porque não faziam parte de Israel. E aí o irmão Brana vem e diz que, mostra que é um tipo da igreja redimida, que ela não fazia parte, né? Ele chamou amada que não era amada, chamou de povo que não era povo. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-os o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Então é maravilhosíssimo isso. Deus, como o senhor falava antes, a gente conversava, que tudo que Deus faz, que Deus permite, tem um propósito. Não é? Então, os espias que foram até Jericó, eles astutamente entraram na casa de uma prostituta, porque ninguém acharia estranho homens entrando na casa de uma prostituta. No entanto, alguém da cidade os reconheceu como de fora, foi e anunciou ao rei, dizendo que haviam espias ali para olhar a terra, olhar a cidade. O rei manda ir à casa de Raabe, manda que Raabe ponha esses homens para fora. Aí ela poderia muito bem ter obedecido ao rei, né? Afinal de contas, ela sendo uma prostituta, talvez estivesse à margem da sociedade ali, e ela poderia achar algum favor aos olhos do rei se ela ajudasse o rei naquela hora. No entanto, ela preferiu esconder os espias e dizer que eles já tinham partido, dando uma direção errada para os buscadores, né, para os perseguidores, e preservando eles. Eu penso assim, quando Deus proveu uma viúva para Elias, Deus proveu um profeta para a viúva. Então um sustentou o outro, né? Na verdade, a viúva só tinha aquele restinho de farinha e aquele restinho de azeite, ela ia comer com o filho e morrer. Mas Deus mandou o profeta para ela e ela para o profeta. Deus mandou os espias para Raabe e Raabe para os espias, porque ela poderia ter entregue a eles, mas não entregou, porque ela disse: eu sei que o Senhor tirou vocês do Egito com mão forte, e o coração do povo está esmorecido. E ela queria ser salva. Uma prova de que quem busca encontra. E aí então ela poderia qualquer outro homem de Israel tomá-la, mas justamente o da linhagem, o primogênito da linhagem de Judá, Salmão, é que toma ela como esposa e a redime. Que coisa, né? A Raabe. Ele toma a Raabe. Raabe era uma prostituta, mas ele vai e redime ela e casa com ela. E ela gera Boaz. E aí vem a história de Elimeleque, né? Na sequência vem a história de Elimeleque, que apostata, vai comer, lá vai para Moabe, lá os filhos casam com moabitas, para Ruth vir trazida de lá, e mais uma prova de redenção. Boaz vai e redime a Noemi, mas porque ele havia se apaixonado por Ruth. E aí ele casa com Ruth. Então é bonito demais, né? Por isso que assim, a história de amor mais bonita que existe é a Bíblia. Eu pensei aqui, estava pensando em alguma coisa e quis que a gente começasse a ler aqui junto essa mensagem: não te estribes em teu próprio entendimento. E o irmão Brana lê aqui, para a base dessa pregação, no parágrafo 29, ele lê Provérbios capítulo 3, a partir do verso 1. Acho que são só 3, 4 versículos. Provérbios 3, ele diz assim: filho meu,
não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Eu penso que esta é a mais bonita escritura. Eu quero tomar para tema o 5º versículo. Não te estribes no teu próprio entendimento. Agora é um tema muito estranho para um dia que estamos vivendo, porque a ênfase hoje é certamente colocada sobre a educação e sobre o nosso próprio entendimento das coisas, o dia de aprendizado. Mas nós encontramos aqui que esta estranha afirmativa, como outras escrituras, ela tem seu lugar e nós confiamos que Deus nos deixará ver onde é o seu lugar. Hoje, nós enviamos nossos filhos à escola para terem entendimento. Então, depois que eles concluem o curso de 1º grau, nós os enviamos ao curso de 2º grau, para um melhor entendimento de conhecimento. Depois que eles o terminam, algumas crianças são mesmo suficientemente afortunadas para ir à universidade e passam através da universidade para completar sua educação e seu entendimento de conhecimento, o que eles pretendem muitas vezes para obter um emprego. Você tem que ter, no mínimo, um entendimento de nível de 2º grau, ou uma educação universitária, ou assim por diante. O sábio Salomão ainda nos disse que não te estribes nisto, não no nosso próprio entendimento, não aprender destas coisas, porque nós nos perguntamos o motivo pelo qual ele nos diria tal coisa como esta. É porque nosso moderno entendimento é usualmente a sabedoria do homem, a qual é contrária à palavra de Deus. E eu penso que é isto que Salomão está tentando aconselhar a seus filhos. Não era para ser iletrados, mas não se estribar em seu próprio entendimento. Eu penso que esta seria uma boa exortação hoje, se nós disséssemos a nossos filhos e aos filhos de Deus que está tudo bem ter uma educação. Não há nada contra isto. Mas quando essa educação é contrária à palavra de Deus, então estribe-se na palavra e deixe a sua educação ir-se. Provavelmente lhe dará, deixe ir-se, está vendo? Por causa da palavra. A educação sustentará e lhe dará um bom emprego. Provavelmente lhe dará uma boa posição entre as pessoas intelectuais. Mas isto está bem. O que provavelmente será uma grande ajuda para você, ajudá-lo-á em suas finanças e sua subsistência, talvez fará a vida um pouco melhor para você. Mas lembre-se de uma coisa, meu filho: você tem que morrer. Não importa quanta educação. Não importa quanta educação você tem.
Não importa quanta cultura você é capaz de acumular, você ainda tem que encarar a morte. Porque quando a morte não é tão má, mas vira o julgamento, é a parte ruim. Agora, você pode morrer. Depois disso, porém, é o julgamento. E Deus não lhe irá perguntar quanta instrução você tinha quando estava aqui na terra. Quanto conhecimento você acumulou. Quer você tenha seu título de bacharel de artes, ou qualquer que seja o diploma que você possa ter tido, mesmo como um ministro, isto não vai ser requerido de você. Será, porém, requerido de você o que você fez acerca do entendimento da palavra de Deus. Aqui é onde a exigência vem. Por causa disto, sua educação é ótima. Não tem nada errado com a educação. Às vezes, principalmente os pentecostais tendem a não querer que estude, porque se estudar, acha que é isso, aquilo. Não. Na verdade, hoje, sem um curso técnico ou sem um curso superior, a pessoa está fadada a trabalhar no emprego de salário mínimo. E assim mesmo não existe segundo grau. Eu estava vendo, há não muito tempo, até para ser gari, para fazer o concurso para ser gari, eles pedem segundo grau. Então, o estudo é necessário até certo ponto. Né? A questão não é essa, não é que nós advogamos a ignorância, que nós dizemos, nós sustentamos que nossos filhos e nossas filhas não podem estudar. Não é isso. Agora, eles precisam saber disso. Todos nós caminhamos para a morte. Uns a passos mais rápidos, outros a passos mais lentos, mas todo mundo caminha para a sepultura. O Josué, quando estava morrendo, ele disse: eu vou pelo caminho de toda a gente. Davi, quando estava morrendo, chamou seu filho Salomão assim: eu vou pelo caminho de toda a gente, que é a morte, a sepultura. Agora, depois disso vem o juízo para aqueles que se estribaram em seu próprio entendimento. Então, olha, sua educação é ótima, não tem nada demais, mas a palavra de Deus é vida. Minha palavra é vida, e sabê-la é vida, conhecê-lo é vida. E ele disse: conhecei-o, ele é a palavra. Como você o conhecerá? É através da palavra. É assim que você o conhecerá. É através da palavra. Alguém poderia subir e dizer: isto é Deus, ou aquilo é Deus, ou isto é Deus, ou isto é certo, e aquilo é certo. Mas voltemo-nos à palavra, a qual é a verdade. E a palavra é simplesmente como a estrela polar. É uma estrela verdadeira, não importa de que maneira o mundo esteja flutuando. Aquela estrela polar está centrada com a Terra. Você posiciona seu compasso para a estrela polar, esta está sempre no centro da Terra. Outras estrelas flutuam ao redor, com o mundo, mas a estrela polar permanece estável. Agora o nosso compasso é o Espírito Santo. E o seu posto de ancoragem seria a estrela polar. Assim o Espírito Santo sempre apontará na direção da palavra. O Espírito Santo nunca irá guiá-lo a nada mais a não ser a palavra de Deus. Deste modo, como poderia um homem aceitar um credo quando isto é contrário à palavra?
E então ainda dizer que ele tem o Espírito Santo irá apontá-lo para fora daquilo. É necessário o Espírito Santo para apontá-lo para a palavra, porque ele é a palavra. Ele, o Espírito Santo, é a palavra. E ele pode somente, como o magnético do compasso, da bússola, né? Aqui está falando compasso, mas a bússola, para posicionar somente na direção do Polo Norte. Esta é a única maneira em que isto pode atrair. E quando o Espírito Santo, que é o autor e escritor e verificador da palavra, como pode ele apontar a alguma pessoa algo mais que não seja a palavra? Como pode? E aí Paulo vem e estabelece isso de uma forma tão clara para os galácios, quando ele diz, olha, se nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, porque um anjo aparecendo é algo sobrenatural, isso chamaria a atenção de qualquer pessoa, ainda mais de um crente. Mas mesmo um anjo vindo do céu, que trouxer qualquer outro evangelho além deste da palavra, que seja anátema, que seja maldito do Senhor. Tem que se apartar disso. Agora, o Espírito Santo não pode apontar um povo para um lado e outro povo para outro, sendo o Espírito Santo. O que Jesus Cristo falou a respeito do Espírito Santo? Ele disse que ele era o Espírito da verdade. E disse, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Como pode existir mais de uma verdade? Se os católicos estão certos, como os católicos podem estar certos e ao mesmo tempo os assembleianos podem estar certos? Se pensam de forma tão diferente um do outro. Então não é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre apontará para a palavra. Ele sempre confirmará a palavra. Deus não está obrigado para com a minha interpretação. Ele não está obrigado com a interpretação de ninguém. Ele não está obrigado a cumprir nenhuma promessa baseada na elucidação particular de alguém, na interpretação, no credo de alguém. Mas ele está obrigado para com sua palavra. Então aquilo que ele prometeu, ele é fiel em cumprir. E ele sempre aponta para a palavra. E é ele que reconhece a palavra. Outra função do Espírito Santo é quem nos converte ao Espírito Santo. O irmão Branham fala numa mensagem que eu estava lendo, agora eu não sei qual. Eu creio que foi lá na casa da irmã Rosilene. Ou não, ou foi perguntas e respostas. Que diz assim que até você nascer de novo, você não é convertido. Você é um convertido potencialmente. Ele estava falando de potencial. Ele disse que se eu te dou um fruto do carvalho, você tem uma árvore de carvalho, potencialmente. Quando o milho nasce e começa a crescer, você tem um milharal potencialmente. Mas ainda não tem o grão. Precisa, se tudo contribuir, a chuva, o sol, e ele crescer, e não houver pragas, e a espiga nascer e granar, você terá o grão. Quando ele nasce, você tem ele potencialmente, mas você só vai ter ele na colheita. Então, uma pessoa que não nasceu de novo, ela pode ser uma crente potencialmente, porque ela já está buscando a verdade, está lendo a Bíblia, quer obedecer a palavra.
Mas enquanto o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, não passar a fazer parte dela, porque esse é que é o novo nascimento. O novo nascimento é que o Espírito de Deus, essa partícula do Espírito Santo, se mistura com a nossa essência, se torna parte de nós. E é por isso que está escrito que a alma que veio de Deus volta para Deus. Porque os nossos espíritos, todos vieram da parte de Deus. Por isso que Eva, quando nasceu Caim, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Porque para que ele tivesse fôlego de vida, um espírito teria que ter vindo da parte do Senhor. Mas não fala o espírito que vem de Deus volta para Deus. Fala que a alma que veio de Deus volta para Deus. E a única alma que veio de Deus é o Espírito Santo, que é o Holy Ghost no inglês, que seria a tradução mais apropriada, deve ser a Santa Alma, e não o Espírito Santo, como a gente tem. Então é uma parte do próprio Deus que se torna parte de nós. Por isso que nós nos tornamos filhos. Como é que o Vitor é filho de vocês? Se cutucar ali uma agulha no dedo dele, tirar o sangue, ou então se tirar um fio de cabelo dele e fazer um teste de DNA e comparar com o DNA do irmão José Carlos, com o DNA da senhora, vai encontrar que ele é filho seu e filho seu. Porque está o registro lá. Ele tem parte do Senhor. Ele tem parte da senhora. Como é que nós vamos ter parte de Deus? Nós temos que ter uma parte de Deus, um gene de Deus. E é o Espírito Santo que é esse gene. Por isso que Jesus, a doutrina fundamental de Jesus foi: necessário vos é nascer de novo. É uma mudança de natureza. A natureza do nosso espírito, que é a alma, é mudada dessa terrena para uma celestial. E aí nós passamos a ter o DNA de Deus. E qual é o DNA de Deus? É Deus. Qualquer pedacinho de Deus é Deus. Por isso que o irmão Branham afirma que cada cristão nascido de novo tem dentro de si o poder de chamar o novo no mundo à existência. Porque um pedacinho de Deus é capaz de criar um universo, porque Deus é infinito. Então qualquer parte do infinito é infinito. E nós só nos tornamos filhos de Deus quando o novo nascimento acontece, que é o batismo do Espírito Santo, que é essa fusão dessa partícula de Deus, do que é o Espírito Santo que foi dado a nós, se mistura e se torna um conosco. Enquanto isso não acontece, nós podemos ser crentes nominais, crentes intelectuais, pessoas bem intencionadas, mas não filhos de Deus. Ele pode viver na casa de uma pessoa, ser criado por ela e não ser filho dela. Uma pessoa pode crescer na igreja, viver toda a vida, uma vida pia, mas enquanto ela não tiver o novo nascimento, ela não é filha de Deus. Por isso esse é o ponto essencial da vida cristã. É o batismo com o Espírito Santo. Sem isso a gente não tem nada. O que as Escrituras afirmam: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. E como nós temos o Filho de Deus? Ele diz que estarei convosco mesmo em vós. Irei e voltarei para vós. Ele voltou na forma do Espírito Santo. Então, se ele não estiver em nós, o irmão Branham tem uma outra mensagem maravilhosa que o título é Aquele que habita em vós. Mas ele não é um convidado, ele não é uma visita. Ele tem que ser o dono da casa. Nós sermos apenas a morada, o templo do Espírito Santo. Como Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selados até o dia da redenção. Então, nada mal em fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudar até esgotar as possibilidades de estudar, o que não é possível também. O problema está em confiar as coisas espirituais no seu próprio entendimento.
E é realmente difícil uma pessoa muito intelectual ela não questionar a fé, não questionar a palavra, não ter um monte de interrogações. Por isso que a Bíblia afirma, não são muitos os poderosos, os ricos, os sábios segundo o mundo que alcançam. E quando Jesus mandou avisar, responder a João Batista, ele disse, cegos veem, coxos andam, surdos ouvem, e o reino dos céus é anunciado aos simples. Porque o simples de espírito, ele está mais apto a receber, porque ele não questiona. Aí eu me lembro agora aqui do irmão João da Mata, da irmã Esmeraldina, pessoas que não tinham cultura nenhuma, não tinham intelecto, a irmã Esmeraldina nem sabia ler. E muitas vezes, denominacionais, e mesmo gente que tinha saído, que combatia a igreja de Goiânia, tentaram levar ela. Tentaram, de toda forma, ela pegava a mensagem de cabeça para baixo. Ela não sabia ler, não fazia diferença para ela se a letra estava para cima ou para baixo. No entanto, partiu no seu posto de dever. E às vezes o intelectual, um que prega, pregadores até, que pregam bonito, que faz aquela combinação maravilhosa de escritura, às vezes se embaraça no seu próprio entendimento. Então, se a gente estribar no nosso próprio entendimento, naquilo que a gente pensa ser o correto, não buscar de Deus, clamando por misericórdia para que Ele abra o nosso entendimento, para que creiamos a verdade. Porque, irmãos, nós estamos vivendo aquele tempo em que os homens rejeitam a sã doutrina e creem em fábulas. Esse é o tempo em que estão crendo em fábulas. Mas aí a gente pensa, mas que tipo de fábula? Fábula baseada na Bíblia. Não é uma fábula do Chapeuzinho Vermelho, do Papai Noel ou qualquer coisa assim. Mas são ensinamentos que tomam a Bíblia como referência, mas cuja interpretação é humana, é própria. É uma fábula criada pelo homem. Eu fui ao casamento, casamento da irmã Maria, né, filha do irmão João, e o padre lá na celebração, ele pegou Efésios 5, os deveres domésticos ali, e disse que a mulher ser submissa ao marido, ele deu uma nova interpretação. Isso aqui agora não é bem assim mais, agora quer dizer assim que um e o outro tem que valorizar o casamento. Fiquei lá pensando, meu Deus, quem deu a ele liberdade para mudar o entendimento da palavra? Quem deu a estes homens liberdade de dizer que a mulher não pregue era só para o tempo de Paulo, porque naquele tempo a mulher não era aceita como pregadora? Quem deu essa liberdade, essa autoridade para alguém vir e mudar as Escrituras e adaptar as Escrituras à modernidade? São homens e mulheres que estão se estribando em seu próprio entendimento. E estribar quer dizer confiar, é colocar o seu peso, é colocar a sua confiança naquilo. O estribo é aquele instrumento que tem na sela do cavalo, em que o cavaleiro põe o pé para subir e mantém os pés no estribo para se manter equilibrado em cima do cavalo. Então ali, um estribo bem amarrado, o cavaleiro pode se levantar da sela e apoiar todo o peso dele no estribo. O estribo segura ele. Então, aí estribar é isso, é colocar a confiança. Ali o cavaleiro põe a vida dele em cima do estribo. Então estribar é pôr toda a sua confiança em alguma coisa. Então o que Salomão advertiu aos seus filhos, a nós, né, é que não coloquemos a confiança das nossas vidas no nosso próprio entendimento, mas que confiemos em Deus, confiemos na palavra. Que Deus possa nos abençoar, né, e nos fortalecer
por sua graça, por seu amor.